Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro, estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3, tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na 7ª semana com a mensagem 23, o serviço sacerdotal e o exército de Deus. Ó Senhor Jesus, tudo que Deus sempre desejou, foi ter um povo de sacerdotes e reis, para servi-lo, para poder reinar com ele, governar o mundo, debaixo da autoridade de Deus. E para isso também ele quer fazer de nós o seu exército, aqueles que lutam pelo seu interesse. E para isso a gente precisa exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor, e assim o Senhor vai poder nos conceder Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente poder ver o que de fato o Senhor quer nos mostrar, qual a direção que Ele quer nos dar diante da Sua palavra, e sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas. O importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer falar conosco, aquela direção que Ele quer nos dar. Isso vai nos dar convicção e também confiança para obedecê-lo. Ó Senhor Jesus, e pelo exercício do Espírito, levar outros também a compreender que é o Senhor falando, que o Senhor nos deu um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica, Números capítulo 3. Senhor Jesus. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel, no ministrar no tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Disse o Senhor a Moisés: eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Serão meus, eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe fora ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anram, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos libinitas e dos simeitas. São estas as famílias dos gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos gersonitas se acamparão atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu cargo, na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda e a sua cobertura, o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas e dos Izaritas, e a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas.
contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo, do lado sul. O príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de 1 mês para cima foram 6.200. O príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiaiu. Acomparcião ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que se acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo a seu cargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos, em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima, foram 22.000. Disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de 1 mês para cima, e para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel, todos os primogênitos varões, contados nominalmente de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.263. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário os tomarás, a 20 geras o ciclo, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, do versículo 1 ao 33. Senhor Jesus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma cobertura de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles finas o cobrirão, e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que os servem. E envolverão a ele e todos os seus utensílios na coberta de peles finas
e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário, e os envolverão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles finas, e os porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que os servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares e o óleo da unção. Sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isto, porém, lhe fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima até os 50 será todo aquele que entrar neste serviço, para algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço das famílias dos gersonitas, para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. E lhes determinareis tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais os contarás. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, contarás todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isto será o que é de sua obrigação levar, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação: as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço. E designareis nome por nome os objetos que devem levar. É este o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Ó Senhor Jesus. Agora o capítulo 8, do versículo 23 ao 26. Senhor Jesus. Disse mais o Senhor a Moisés: isto é o que toca aos levitas. Da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos desobrigar-se-ão do serviço, e nunca mais servirão. Porém ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Senhor Jesus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós,
nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ó Senhor Jesus! Agora ler com oração. Números capítulo 3, versículo 12 e 13. Senhor Jesus, eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal serão meus. Eu sou o Senhor. Ó Senhor Jesus! Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o momento diário. O título de hoje: responsabilidade e atribuições dos que servem na igreja. Ó Senhor Jesus, hoje continuaremos nosso estudo no livro de Números. Sabemos que Deus separou a tribo de Levi para o serviço sacerdotal, para servir a casa de Arão. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Os levitas são para servir, dar assistência ao sacerdote em tudo o que este precisar. Todos os serviços da igreja devem ter esse princípio. Os que servem devem cooperar com a liderança para a boa condução da igreja. Deve haver uma cumplicidade orgânica, em amor, entre os que servem e os líderes. Ó Senhor Jesus! Deus definiu a responsabilidade dos levitas, a abrangência do serviço deles. Deus afirma novamente que os levitas são para servir, ajudar os sacerdotes, pois Arão e sua descendência teriam de se concentrar apenas no ofício de cuidar das coisas santas do tabernáculo. O Senhor definiu claramente o escopo, ou seja, o que deviam fazer. Também deixou normas de procedimento que dizem respeito a como fazer. Ele preparou um manual detalhado da sequência operacional de serviço para os coatitas, para os gersonitas e para os de Merari. Ó Senhor Jesus! Nosso corpo humano é um exemplo de organização. Cada membro está no lugar certo e fazendo a função certa. Ao servir, não confiemos no improviso. Sejamos organizados e detalhistas, para que nosso encargo seja aprovado pelo Senhor. Ó Senhor Jesus! No Novo Testamento, temos o estabelecimento de diáconos para servir na igreja, às mesas, ao passo que os apóstolos deveriam consagrar-se integralmente à oração e ao ministério da palavra. 7 diáconos, homens de boa reputação e cheios do Espírito e de sabedoria, foram escolhidos. Entre esses estava Estevão, que mais tarde foi martirizado, e Filipe, grande evangelista. Ó Senhor Jesus! O Antigo Testamento nos mostra que os levitas foram separados pelo Senhor para servir. Os primogênitos dos egípcios morreram quando se executou a 10ª praga. Entretanto, entre os israelitas, o cordeiro pascal foi imolado no lugar dos primogênitos. Estes foram resgatados do povo de Israel e passaram a pertencer a Deus. Os levitas tomaram o lugar dos primogênitos. Então, temos que o serviço sacerdotal representa a primogenitura de toda a igreja. Se você almeja a primogenitura, deve servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Na figura do acampamento, vemos como o Senhor, de maneira formosa, fez o arranjo do arraial. O tabernáculo era o centro de tudo. Ó Senhor Jesus! Diante da entrada deste, na face leste, face do nascimento do sol, acampavam-se Moisés, Arão e suas famílias. Ao sul, acampavam-se os filhos de Coate. Ao ocidente, a oeste, acampavam-se os filhos de Gerson. E ao norte, acampavam-se os filhos de Merari. À volta do tabernáculo também se acampavam os 4 arraiais. Judá, composto pelas tribos de Judá, Isacar e Zebulon, ao oriente. Ruben, composto pelas tribos de Ruben, Simeão e Gade, ao sul. Efraim, composto pelas tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, ao ocidente. E, finalmente, o arraial de Dan, composto pelas tribos de Dan,
Asser e Naftali ao norte. Ó Senhor Jesus, esse arranjo era tão divino que Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas abençoou dizendo: que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Numa igreja adequada, as pessoas entrarão e dirão: Deus está neste lugar. Ó Senhor Jesus. Cada família tinha um encargo bem específico. Os filhos de Gerson tinham a seu encargo a guarda de transporte do tabernáculo, da tenda e sua coberta, o reposteiro da tenda e do pátio, as cortinas do pátio e as cordas. Já os filhos de Coate teriam a seu cargo a guarda e transporte dos itens de dentro do tabernáculo, isto é, a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios e o reposteiro. Enquanto os filhos de Merari tinham a seu cargo a guarda e transporte dos componentes estruturais do tabernáculo e do átrio, ou seja, tábuas, travessas, colunas, bases, estacas, cordas e utensílios. De igual modo, na igreja, deve-se detalhar para cada serviço o escopo, quem são os responsáveis e quais as suas atribuições. Ó Senhor Jesus. Em Números também Deus ordenou contar os levitas de 30 anos acima até 50 anos. Estes serviriam na tenda da congregação, recebendo algum encargo. Já no capítulo 8, Deus ordena que a partir de 25 anos os levitas deviam servir no tabernáculo, e aqueles que tivessem mais de 50 anos estariam desobrigados do serviço, porém ajudariam aos demais irmãos no encargo deles. Entre 25 e 30 anos, tudo indica que os levitas passariam por um período de treinamento. Isso nos mostra que, ao servir na igreja, precisamos de aperfeiçoamento. Aqueles que estão começando a servir devem passar por treinamento para exercer bem seu encargo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente viu aqui, né, bem detalhado, né, bastante leitura bíblica, Senhor Jesus, para a gente poder ver, né, como que Deus ele cuida de cada detalhe, né, de cada itemzinho ali, né, cada item importante. Né, tem mesmo a disposição ali das tribos que iam servir, né, tudo direitinho ali em volta do tabernáculo. Né, de frente para o tabernáculo ali, Moisés, Arão, os seus filhos, né, ao norte ali os filhos de Merari, né, a tribo de Merari ali, né, ao sul os coatitas, né, Senhor Jesus, né, e a oeste ali, né, Gerson, né, a família de Gerson ali, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então ficou ali muito bem colocado ali, né, eles ficavam no meio ali, né, e ficavam ali em volta as 12 tribos, né, 3 tribos voltadas para cada lado, né, Senhor Jesus, né, sempre ali, né, as tribos em volta e os levitas ali estavam servindo, eles ficavam no meio, né, Senhor Jesus, para serem guardados, né, e sempre lembrando, né, que o tabernáculo é o centro de tudo. Todas as tribos se acampavam, mas de frente para o tabernáculo, né, de costas para o inimigo, né, mostrando para a gente que a gente tem que aprender a confiar no Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente vê aqui com muito detalhe, né, como que Deus é detalhista, Ele deu serviço para cada um, né, até mesmo a maneira deles se aproximarem, né, mostrando ali que só quem podia se aproximar de certo lugar, né, era um, era outro, não podia ver isso, não podia ver aquilo, não podia tocar, né, nas coisas santas, né, Senhor Jesus. Eles estavam ali para servir os sacerdotes, mas as coisas santas só os sacerdotes podiam tocar. Nesse Senhor Jesus, eles na hora de levarem, tinham que levar tudo bem ali coberto, né, com pano, né, e com as varas colocadas ali, né, para poder carregar. Ó Senhor Jesus, né? Então Deus ele colocou cada itemzinho ali, deixou ordens expressas para todo mundo, Senhor Jesus. E Ele mostra para nós que esse deve ser um princípio para nós também, a gente haver essa cooperação. Né? O irmão até dá um exemplo, né? Às vezes acontece na reunião, né, o irmão está querendo ali, né, no final da reunião ali, querer falar um encargo, né, dar uns avisos, né, falar alguma coisa ali, os irmãos estão todos conversando. Aí ele falou, né, nessa hora é hora dos irmãos de serviço, né, estarem atentos, né, levantar e falar para os irmãos, fiquem em silêncio que o irmão lá quer falar. Né, Senhor Jesus, ali é para cooperar, né, cooperar com o serviço. Ó Senhor Jesus, e como ele tocou aqui também, né, a gente precisa haver uma cumplicidade orgânica. Aqueles que servem, né, precisam estar ali auxiliando, né, os irmãos que estão à frente, assim como mostrou aqui em Atos, né, Senhor Jesus, né, que tiveram que levantar irmãos para servir nas coisas ali do dia a dia, para que os apóstolos ali, né, os irmãos de frente, aí, os irmãos líderes pudessem se dedicar à palavra. Ó Senhor Jesus. E realmente, às vezes a gente
principalmente quando a igreja é pequena, né, Senhor Jesus, às vezes a gente acaba ficando sobrecarregado com muita coisa, tem que fazer um monte de coisa, né, e sempre acaba sobrando um pouco mais para alguém. E aí às vezes a gente faz um monte de coisa e aí a palavra pode ficar um pouco comprometida. Né? Então a gente tem que se desdobrar, né, para poder servir, fazer as coisas, resolver tudo e ainda tocar na palavra de maneira adequada. Ó Senhor Jesus, né, como tocou aqui, né, a gente precisa não confiar na improvisação, né, ser organizado e detalhista para que o nosso encargo seja aprovado pelo Senhor. Né? Antes de Deus aprovar aquilo que a gente está fazendo, Ele precisa aprovar a nossa pessoa. Então é importante que a gente tenha temor e tremor, né, ao servir o Senhor. Né? A Cristo Jesus que nós estamos servindo. Né? Há tantos escândalos aí, né, espalhados para tudo quanto é lugar, por lideranças aí, por causa disso, né? Esqueceram de que estão servindo ao Senhor. Acham que estão simplesmente lidando com homens, né? E aí acontece um monte de coisas aí. Ó Senhor Jesus. Né? Mas algo aqui que é muito rico, né? Ó Senhor Jesus. Essa questão da primogenitura. Né, o próprio Deus colocar aqui, né, botou aqui escrito aqui em Números, né, explicando aqui que quando houve a 10ª praga, né, todos os primogênitos ali do Egito morreram, né, e os primogênitos dos filhos de Israel foram salvos porque, né, estavam dentro das casas, né, tiveram que, né, ali, né, botar sangue na verga das portas, né, na verga, nas ombreiras, né, Senhor Jesus, para que o anjo, né, o anjo exterminador veio ali, não entrasse nas casas, né, e aí foi salvo ali os primogênitos do filho de Israel, até mesmo dos animais. Ó Senhor Jesus. E Deus fez questão de mostrar que nesse momento em que os primogênitos de Israel foram poupados, isso quer dizer que os primogênitos pertencem a Ele, né, Senhor Jesus. Né, a vida que foi poupada é a vida que pertence a Deus. Ó Senhor Jesus, né? Deus sempre nos poupa para a vida. Né? Tudo isso que Ele faz conosco é para a vida. Por isso a gente precisa sempre buscar extrair vida da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? Ali, né, todos os primogênitos ali morreram, menos aqueles que Deus manteve, Deus tomou para si. E Ele deixa bem claro isso. Olha, eu tomei para mim, né, os levitas, né, eles são meus, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E ele deixou muito claro, olha, isso aqui são para servir, né, a casa de Arão que está ali oficiando, né, Senhor Jesus, ali no templo, né, até a gente viu ali, né, que, né, Senhor Jesus também fez ali questão de colocar ali, né, que Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho perante o Senhor, não pegaram o fogo que era do altar, não botaram fogo ali que vinha de Deus, então por isso colocaram algo estranho, isso ficou ali também registrado. Quando Deus começa a falar do serviço ali, destacar para cada um, Ele destaca, né, essas porções, né, de que os primogênitos são dele, então ele precisa valorizar a primogenitura, né? Primogenitura quer dizer servir. Então se a gente quer receber o reino, a gente precisa dar as primícias para o Senhor, né, o primeiro lugar para o Senhor e não as sobras. Ó Senhor Jesus. E também mostra, né, que a maneira de servir é da maneira de Deus, com aquilo que vem de Deus, com o fogo que vem de Deus, não podemos oferecer nada estranho, né? Então ele mostra ali, né, que ele determinou todas essas coisas, né, escreveu tudo isso com detalhes, né, e mencionou, né, essas duas situações para a gente perceber, né, e para a gente dar valor, né, para a gente servir ao Senhor. A gente não deve, né, achar que a gente está servindo, servir de qualquer maneira, é algo cansativo, não, é um privilégio. Deus organizou todas as coisas, né, nomeou a cada um, organizou tudo. Né, o irmão até dá o exemplo do corpo humano, né, mostrando que tudo é bem organizado. Né, no geral, né, todo mundo nasce, né, com duas mãos, 2 pés, 2 braços, 2 pernas, 5 dedos em cada mão, 5 dedos em cada pé. Né. Óbvio que, né, há exceções, mas o normal, né, 2 rins, pulmões, né, estômago, cada coisa ali sempre alojado no mesmo lugar. Por quê? Porque Deus ele é organizado. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Em via de regra é assim. Óbvio que tem exceções. Mas o que a gente está lidando aqui é realmente a gente vê a perfeição de Deus. Deus fez as coisas ali tudo de maneira ordenada. Quando está fora de ordem, a gente já olha e acha estranho. Né? Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós que ordenou ali, né, até mesmo assim como Ele ordenou a construção do tabernáculo com medidas, tudo direitinho, Ele também ordenou para aqueles que fossem servir, que fossem oficiar, né, que separassem tudo, que nomeassem, dessem ali, né, as obrigações de cada um, nome por nome, para ninguém acabar fazendo algo, né,
ali de diferente e acabar cometendo algum erro, né? Ó Senhor Jesus. Né? Então ele está mostrando para nós, né, que a gente precisa servir, né? E ele deixou ali também, né, quem ia servir era de 30 até 50, né? Depois de 50 anos não era mais obrigado a servir, mas precisava ajudar, né? Ajudar os outros, né, em instrução, né? Seja naquilo que for. Né? Se precisasse de ajuda, era para estar ali se apresentando, mas já não era uma obrigação de servir. Ó Senhor Jesus, ele também cita aqui, né, que tinham aqueles ali também de 25 anos. Né? Então de 25 aos 30 iam ser treinados, iam ser aperfeiçoados para poder oficiar. Né? Já que havia ali a atribuição para cada um. Né? Os filhos de Gerson, né, de Coate, de Merari, cada um tinha sua atribuição específica. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Então precisavam aprender cada coisa, para isso precisavam receber um treinamento. Ó Senhor Jesus. E da mesma forma, né, o viver da igreja é um treinamento para todos nós. Todos nós precisamos servir o Senhor, valorizar o serviço ao Senhor, né, valorizar a palavra, o encargo, tudo isso que o Senhor tem nos dado. Né, porque tudo foi o desejo de Deus, tudo isso Ele colocou. E hoje, por meio do Espírito, Ele está nos possibilitando também, né, fazer as coisas de acordo com o que Ele determinou, cada um, né, na sua porção, cada um avançando e todos juntos, né, para poder completar, né, aquilo que Deus deseja. Né, que cada um de nós seja encorajado, né, a servi-lo, né, a estar ali, colocar tudo em ordem, né, para que a gente possa prosperar, a gente possa ser abençoado, né, e a vontade de Deus possa ser cumprida. Né, Senhor Jesus, né, a gente amando, né, e apressando, né, a volta do Senhor, valorizando a primogenitura. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos abençoe, né, para a gente compreender bem mais, né, essa palavra. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.